Elas são maioria no país, têm mais anos de estudo e comandam muitos lares, mas ainda têm de enfrentar o preconceito e a violência. No Dia Internacional da Mulher, a comemoração das conquistas vem acompanhada de uma reflexão sobre o que ainda é preciso melhorar. No Brasil existem mais de 97 milhões de mulheres, quase 4 milhões a mais que homens. De acordo com o censo de 2010, elas comandam 4 em cada 10 domicílios e possuem, em média, 1 ano a mais de estudo que eles. Apesar disso, ganham, em média, 70% do salário dos homens. Para diminuir essa diferença, o Senado Federal aprovou esta semana projeto que multa as empresas que pagarem às mulheres salários inferiores aos dos homens quando ocuparem a mesma função. Outro problema enfrentado por elas é a violência. Segundo o estudo do Instituto Sangário, o assassinato de mulheres no Brasil é bem superior à média mundial. Em um ranking de 73 países, o Brasil é o 12º com a maior taxa de homicídios de mulheres. A cada 2 horas, uma é morta no país. Apesar disso, em todo o país, existem apenas cerca de 400 delegacias especializadas no atendimento a elas. Bom dia. O Dia Internacional da Mulher é lembrado desde 1977. Nesses 35 anos foram muitos os avanços, mas ainda há um longo caminho a ser trilhado. Para comentar o assunto, convidamos a diretora do Centro Feminista de Estudos e Assessoria, Guacira César. Bom dia, Guacira. Bom dia. Hoje as mulheres são maioria numérica no nosso país, mas em muitos casos os assuntos de interesse das mulheres são tratados como interesse da minoria. Por que isso acontece? Acontece porque a gente vive numa sociedade ainda patriarcal, porque as mulheres têm menos poder do que o que demandam ter. A igualdade ainda está longe do horizonte brasileiro, por isso que isso acontece. E como mudar isso, Guacira? A gente precisa mudar com a participação das mulheres. As mulheres têm feito muito para mudar isso, têm transformado muito essa situação e a gente precisa mudar com políticas públicas, com respeito à cidadania das mulheres, com respeito à igualdade a partir do governo, dos estados. Agora, as mulheres hoje comandam quase 40% dos lares no país. Uma situação inimaginável há 50 anos. O que mudou em tão pouco tempo? Mudou a luta das mulheres, o desejo das mulheres de ter a sua emancipação, de ter os seus direitos garantidos, de ter a sua autonomia. Isso aqui mudou fundamentalmente, fez mudar a vida das mulheres no Brasil. E daí as políticas públicas, e daí as empresas, e daí a sociedade teve que responder a isso. A mudança se deve muito ao protagonismo das mulheres. Agora, as mulheres hoje, elas estudam mais, elas têm mais anos de estudo que os homens, mas ainda recebem salários menores. É o preconceito que ainda domina nessa área? É preconceito, é exploração, porque as mulheres trabalham mais horas do que os homens, ganham menos, têm o seu trabalho menos protegido e a nossa luta é muito grande nesse sentido. Mudar agora a questão do trabalho doméstico, a gente teve uma mudança significativa em relação ao trabalho doméstico, pode significar uma possibilidade de alterar esse nível de desigualdade que a gente observa hoje, uma vez que as trabalhadoras domésticas compõem a grande maioria da população trabalhadora de mulheres no Brasil. Agora, a gente pode dizer também que é o preconceito que faz com que a mulher ainda seja muito vítima de violência? Com certeza, o preconceito, a discriminação são a forma principal como o machismo se impõe, a forma mais cruel como o machismo se impõe. E essa forma como o machismo se impõe é terrível. Imagine que nos últimos 20 anos só cresce o número de mulheres assassinadas no Brasil. A gente não teve em nenhum momento uma tendência de redução do número de assassinatos de mulheres. Agora, Guacira, depois de aprovar a Lei Maria da Penha e isso ser um referencial no combate à violência contra a mulher, agora a Comissão de Constituição e Justiça do Senado quer estender a lei para as namoradas, já que o namoro configura uma relação íntima de afeto. A proposta será votada em decisão terminativa na comissão. A relação de namorados, a violência entre namorados já é atendida pela Lei Maria da Penha. Por que então a necessidade de se criar uma lei para explicitar mais ainda isso? Exatamente para isso, para explicitar. A Lei Maria da Penha, ela
já incorpora todas as relações afetivas das mulheres com os homens e das mulheres com as próprias mulheres também. Então, a explicitação se deve ao fato de que alguns juízes, alguns delegados têm feito ouvidos mocos para o que a lei já explicita, então a necessidade de reforçar, não deixar margem para nenhum entendimento que exclua as relações que não são formalizadas de casamento da proteção contra a violência contra a mulher. Agora, Guacira, a Lei Maria da Penha foi uma das grandes conquistas das mulheres aí nesse início do século XXI. O que ainda precisa para que ela seja implementada totalmente? Precisa de política pública, precisa de recurso público, a gente precisa ter juizados especiais, centros de referência, delegacias especializadas, a gente precisa ter servidores públicos em todos esses lugares preparados para atender a violência contra a mulher. A gente precisa de uma sociedade exigente em relação a isso, indignada com a violência, capaz de denunciá-la e de não tolerar, seja na própria sociedade, seja a partir do Estado, nenhum tipo de violência. A violência institucional ainda é um elemento muito forte que também viola os direitos das mulheres. As mulheres, às vezes, vão para a delegacia e, novamente, são revitimizadas porque não são bem atendidas, porque não se responde a contento àquela demanda das mulheres de proteção contra a violência. Guacira,